E aí, gente linda, tudo bem? Aqui é a Jane Freitas do canal Sexualidade e Intersecções. Voltando pro canal depois de 3 longas semanas, gente. Estou de volta, né? Com toda essa loucura do coronavírus, essa loucura toda. Esse trabalho todo no posto de saúde que tá me deixando louca. Tô aqui gravando um vídeo pra vocês e atrasou toda a minha programação do canal, né? Tudo tá atrasado. Tudo. Enfim, deixa eu não me enrolar nisso, nessa entrada, porque o tema de hoje, continuando, né, a proposta de falar sobre os estados intersexuais, vamos pro segundo vídeo que vai abordar esse tema, né? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre ovário testicular. Para quem não sabe o que é isso, né, essa DDS que chama ovário testicular inclui o que antigamente a gente chamava de hermafroditismo verdadeiro, né? Especificamente este caso. Então a gente vai falar sobre isso, sobre hermafroditismo verdadeiro, que hoje chama DDS ovário testicular, tá? Eu aqui com as minhas anotações, porque eu quero fazer tudo certinho. Já vou avisando que esse vídeo vai ser um pouco longo, porque não tem como falar sobre esse tema, que é muito complicado. E como é um vídeo de divulgação científica, eu tenho que falar dentro né, do possível das informações, tá? Quando a gente fala de hermafroditismo verdadeiro, de pessoas que têm o ovário testicular, ou a ovoteste de forma resumida, a gente tá falando pessoas que têm o parênquima, que a gente chama, que é aquele tecido gonodal, né? Gônada, para quem não lembra, é testículo e ovário de ambos os sexos. Ou seja, a pessoa tem o parênquima testicular, que inclui os túbulos semíferos, né? Com ou sem esperma, tá? E o ovário com os folículos, tá bom? No mesmo indivíduo. Para ter essa condição, tem que ter no mesmo indivíduo. Quer dizer, numa pessoa só, ter esses dois tecidos, tá? E essa condição pode se manifestar de diferentes formas, tá? A gente vai classificá-la em 3 formas, que é a forma lateral, onde a gente encontra o ovário de um lado e o testículo de outro, estando internamente no abdômen ou externamente, descido mesmo na região externa, ou intermitente, né, que daí é na região aqui inguinal, tá? Esse caso acontece em 20% dos casos, geralmente. Pode acontecer bilateral, que a gente vai encontrar ovotestes mesmo, que é quando acontece de ter o ovário e o testículo fundido numa glândula só, que a gente chama de ovotestículo, tá? E daí vai ter ambos os lados, tá? Isso acontece em 30% dos casos. Ou unilateral. Quando é unilateral, a gente vai encontrar um indivíduo que tenha de um lado uma ovoteste, o ovotestículo, e do outro vai ter um ovário ou um testículo. E daí, das diferentes formas, é interna, né, ali intermediária, descido, tá? E isso, gente, vai ser de forma independente do genital que aparenta, tá? Essa história de achar que toda hermafrodita tem que ter 2 sexos, isso é mito, tá? Hermafroditismo ou ovário testicular na espécie humana não se caracteriza por ter 2 genitais, tá? A gente não tá falando de outras espécies de animais, a gente tá falando de seres humanos. Tem que ter as 2 gônadas no mesmo indivíduo, tá bom? Então, no caso da pessoa que vai ter a ovotestes, né, o que a gente chama de ovário testicular, vai ser muito parecido com as outras demais DDSs, né? Pode se apresentar tanto tendo genital ambígua, que é aquela genital que a gente não sabe se é um pênis, se é uma vagina, se é uma coisa parecida com os dois, ou um testículo, vai lembrar um testículo com pênis, ou uma vagina e tudo mais, tá bom? Vai ter a mesma coisa. As estruturas internas e externas também podem ser diversas, tá? Próstata, útero, coisas do gênero, tá bom? O que vai distinguir realmente se a pessoa é um caso de hermafroditismo verdadeiro vai ser a presença de útero, né? E a presença de ovário junto e com o testículo, tá bom? Tem que ter essas 2 gônadas e os acessórios vai depender, tá bom?
E quando a gente vai falar desses casos, por que que o útero, a próstata, né, vai ter em vários casos e em outros casos não? Porque vai depender dos hormônios que estimulam isso, né? Vai depender dos hormônios que fazem a formação dos ductos de Muller e de Wolff, né? Esses ductos, eles são hormônio dependentes, tá? E esses hormônios são estimulados por uma cascata de genes que ligam e desligam na formação intrauterina, na fase embrionária. Então, a pessoa pode ter ovotestes, ovário e testículo no mesmo indivíduo, fundido ou não fundido, e ter útero, ter próstata, tá? Ou não ter útero, não ter próstata, mas tem que ter essas duas gônadas dentro de si, tá? Quando a gente vai falar na puberdade, a gente pegou os indivíduos, né, que se parecem com os demais casos, né, de genital ambígua, que a gente vai fazer esse exame de diferencial de genital ambígua comum para genital ambígua com caso de hermafroditismo verdadeiro. A gente vai pela gônada, pela presença dessas gônadas, como eu falei, tá? A gente vai fazer a diferenciação com ovotestes ou com ovário e testículo no mesmo indivíduo, tá bom? Só que tem muitos casos que não vai aparecer na infância, tá? Tem casos que é na adolescência. E vai ser isso na puberdade, tá bom? Porque às vezes a genital externa ali é masculina, tá? O que é masculina? É que é vista socialmente como masculina. Tem um pênis, é algo que parece uma bolsa escrotal, fechadinha, ou uma vagina, vulva e tudo mais, com clitóris, às vezes uma clitomegalia, ou um clitóris no tamanho comum, tá? Só que acontece, na puberdade, 3/4 desses indivíduos, independente do sexo de criação, se for masculino ou feminino, tá? Vai apresentar desenvolvimento mamário, tá bom? Menstruação, tá? A metade dos indivíduos vai ter menstruação, ou seja, a metade vai acabar tendo útero, tá? Mas isso não é uma regra, tá bom? Vai acabar tendo útero, mas não é uma regra para todos. Igual tem casos de hermafroditas que não tem útero, mas tem o ovário ou ovotestes ali junto, tá bom? Pra gente poder fazer essa diferenciação. O que acontece é quando o indivíduo apresenta-se como sexo de criação do sexo masculino, porque muitas vezes aquela genital foi vista como masculina ou é uma genital masculina e apresenta desenvolvimento de mama, essa mama vai ser diagnosticada como ginecomastia, mas é uma mama com uma mama feminina ali. Só que como tá aparecendo um indivíduo que tem pênis, vai ser diagnosticado como ginecomastia. Então, se não for feito um exame melhor, um exame mais aprofundado, vai ser simplesmente diagnosticado como isso. E se ter sangramento, seja um sangramento por um orifício que vai estar ali entre o que é visto como testículo, ou mesmo pela própria urina, pela uretra, porque é por onde vai conseguir sair esse sangue, o nome dado, inclusive, que eu anotei aqui, é hematúrica clínica, tá? Hematúrica clínica, gente, tá? Que é quando o indivíduo visto socialmente como do sexo masculino por ter pênis menstrua, tá bom? Ou sai sangue. Vai acabar dando esse nominho aí bonitinho pra vocês, tá bom? Mas assim, o que acontece com indivíduos que são criados como sexo feminino, porque teve vulva, né, ou é um clitomegalia, mas a genital externa é feminina, também vão procurar o serviço, tá? Porque do mesmo jeito que tem essas características secundárias femininas que vão ter, que é ter a menstruação na metade dos casos, ter o desenvolvimento das mamas em 3/4 dos casos, né, que é 75% dos casos, no caso, também vai ter caracteres secundários masculinos, vai ter o que? Crescimento de pelos no rosto, de uma forma maior, né? No corpo, às vezes a voz pode engrossar um pouco, ou não, isso vai depender de caso para caso, tá? Um pouco mais de distribuição de massa muscular mais forte. Então, realmente, a presença de você ter ovário e testículo no mesmo indivíduo e deixar agir naturalmente vai ter essas duas características no mesmo corpo, tá? Isso a gente precisa saber, como se passa o desenvolvimento desse corpo. Quando a gente vai falar de fertilidade, ao contrário que muitos adoram falar, vamos operar hermafroditas porque eles são inférteis, gente. Não é bem assim, tá bom? Quando os estudos vão... E eu vou deixar todas as referências, porque eu deixo as referências, tá? Eu tô usando principalmente esse livro que eu já falei do início.
Tenho as minhas críticas em relação à abordagem, em relação ao tratamento, mas em relação à questão teórica, metodológica e biológica é divino, tá? É só o tratamento que tem aquela crítica que a gente defende a integridade dos corpos e a autonomia do seu corpo. E você tem que decidir o que você vai querer pra você, mas é mais ou menos essa crítica, tá? Mas voltando em relação à fertilidade, a ovulação não é rara nos casos de hermafroditismo verdadeiro, tá? Há relatos de gestação, tá? Em pessoas com ovário testículo, tá? Ovário testículo, agora a gente tá falando de forma separada, tá? Com pacientes tanto com cromossomos 46XX e com pacientes com cromossomos 46XX e 46XY, ou seja, mosaicos quimera, né? Ou seja, tem duas linhagens genéticas no mesmo indivíduo e esse indivíduo engravida, tá bom? Com sexo de criação feminina. Por que sexo de criação feminina? Porque a genital externa é uma vulva, ou às vezes até tem lá uma clitomegalia, mas tem como você colocar um pênis e penetrar e fecundar, tá? Mas tem a presença, né, ou de cromossomo XY na configuração genética, também pareando com XX, ou muitas vezes tem a presença, muitas vezes não, vai ter a presença de um testículo, além do ovário, tá? Ou da ovotestes, tá bom? Agora, a espermatogênese, que é aquela, quando aquele testículo que tá nesse indivíduo, ou a ovotestes, produz espermatozoides, e aí sim, ela é rara, mas não é impossível, é menos comum. É mais fácil um indivíduo com hermafroditismo verdadeiro ser engravidado do que engravidar, né? Quando tem essa questão. Porém, existe, tá bom? No caso da espermatogênese, ela é rara, porque os tubos semíferos, né? Seminíferos, que eu adoro esse nome, eu falo às vezes errado, mas vocês vão pesquisar bonitinho, tá? Bonitinho, que eu vou deixar as referencinhas ali embaixo, tá? Elas são atrofiadas, tá? E isso dificulta tanto a passagem quando tem espermatozoide, quanto a formação da espermatogênese, tá bom? Mas há relatos na literatura de espermatogênese espontânea e fecundação, né, espontânea desse pênis, com desse testículo nesse caso, ou a presença da ovotestes na companheira, tá? E também casos de fertilização in vitro, ok? E quando a gente vai falar de cromossomos e as formações de pessoas que têm essa característica. Quando a gente vai para essa questão, a gente encontra pessoas com N tipos de cromossomos, tá, gente? Não é só XX e XY, como tem gente que adora falar. Quando a gente fala de DDS, de estados intersexuais, a gente tá falando do meio, entre o macho e a fêmea típica. A gente encontra de tudo, como eu sempre falo aqui pra vocês, né? Só que 70% dos casos de hermafroditismo verdadeiro, né, de ovotestes gonadal verdadeira, né, ovário testículo, são do cromossomo XX, né, independente se tem testículo, se tem ovotestes e ovário ali. E aqueles casos que eu falei, aqueles 3 tipos de presença de gônadas distribuídas, tá bom? Os outros 20% são mosaicos, ou seja, são distribuídos em vários tipos de mosaico. Desde pessoas com XX com XY, pessoas com XX com XXY, né? Pessoas que têm características de X0 com XY, né? Tem vários tipos de mosaico. A gente vai encontrar uma variabilidade bem grande de mosaicismo neste caso, tá bom? O mosaicismo ele é muito comum, né? Associado a estados intersexuais, né? Em vários estados intersexuais. Então, não fiquem espantados com essa característica, tá? E apenas 10% dos casos, né, do hermafroditismo verdadeiro que a gente acaba encontrando com o cromossomo apenas 46XY, tá? Só que isso vai variar a região, tá, gente? Eu tô falando aqui de um recorte de alguns estudos, tá? Que é a nível
planetário, tá? Só que nas referências que eu vou deixar, e principalmente desse livro, né, que foi um livro do ano passado, que faz um recorte bem interessante, tá? Aqui da Unicamp, ele mostra que dependendo da região, tipo da África, a porcentagem sobe para casos desse tipo de intersexualidade, um cromossomo XY, né? Na América, ela diminui, na Ásia fica um pouco maior, mas na África a gente encontra mais XY com casos, por exemplo, de hermafroditismo verdadeiro ou ovário testicular, né? Verdadeira, tá bom? Agora, o que acontece bastante também, gente, porque é muita coisa, gente, é muita coisa, tá? Uma parcela grande dessa porcentagem que eu falei pra vocês, de 70%, não são pessoas puramente XX, tá? Elas não têm um cromossomo Y, né? São 46XX, só que ela tem uma translocação apenas de um gene do Y, tá? Não vão ser mosaicos, não vão ser XY, mas vão ser 46XX com translocação do gene SRY, tá? Isso é encontrado de 10 a 30% dos casos, dependendo da região, como eu falei, do planeta, ok? E dentre os mosaicismos, como eu falei, como existem vários mosaicismos que eu deixei claro aqui para vocês, não é só mosaicismo de 46XX com XY, tem vários mosaicismos, inclusive com XXY, inclusive com X0, tá? E com outros, tipo XXYY, tem vários tipos de mosaicismo, nesses 20% daquele quando a gente pega macromente, tá? E depois tem esses recortes microscópicos de cada grupo, tá? Tem que fazer o diagnóstico diferencial de disgenosia gonadal, tá? Por quê? Você tem que saber se é caso de hermafroditismo verdadeiro ou se realmente não é disgenesia gonadal. Eu não vou entrar no assunto da disgenesia gonadal, porque vai ter um vídeo específico aqui para falar sobre disgenesia gonadal, pura, mista, parcial, todos esses casos, tá bom? Esse vídeo eu vou me atentar ao ovário testicular, porque já é um assunto muito grande, muito extenso, que vai render bastante, tá? E para lembrar, para vocês saberem, quando o caso é de mosaicismo, de sexo genético diferente, tá, gente? Por exemplo, o mosaicismo de cromossomo XX com XY, tá? A gente chama de quimerismo, porque geralmente se formou porque dois zigotos de sexos biológicos diferentes se fundiram para formar um único embrião, tá? E assim, quando a gente vai estudar as causas, são diversas, tá? Tem causas familiares, onde a gente tem numa mesma família, isso de herança genética, de casos de intersexo, e geralmente quando é hermafroditismo verdadeiro, vários casos seguidos de hermafroditismo verdadeiro, ou de outros estados intersexuais envolvendo genital ambígua, tá? Ou casos não familiares. E geralmente, gente, quando a gente vai falar desses casos familiares, eles se envolvem tanto o gene SRY, positivo ou negativo, ou seja, presença de gene SRY translocado ou negativado, tá? Quando é em casos de corretano que carrega o cromossomo XX nesse indivíduo, tá? Assim como a presença duplicada, quando a gente pega um indivíduo XX, que tem presença de ovotestes ou de testículo, a presença duplicada nesse X de, quando não tem o SRY, de genes que são que a gente chama de protesticulares. Que são os genes protesticulares, tá, gente? Não é só o Y que faz formar testículo, gente. A gente precisa sair dessa que só existe XX e XY, tá bom? Tá? No cromossomo X existem genes pró-testículo e pró-ovário, tá? No próprio cromossomo X a gente tem o gene SOX, isso mesmo, SOX3, SOX9 e SOX10. São genes pró-testiculares, tá? Que no indivíduo XY, ele atua concomitantemente com o cromossomo Y, com o gene SRY, e potencializa a formação do testículo. Quando a pessoa ela é XX, esses genes eles são inativados pela presença duplicada dos genes pró-ovarianos, né?
Porém, se esses genes aparecem duplicados em ambos cromossomos, eles formam, né, o testículo, ou testículos rudimentares, ou ovotestes, ou testículos propriamente ditos, tá? Assim mesmo como a presença de ovários em pessoas XY, tá? Quando esse X vai ter genes que são pró-ovarianos, né? Pró-ovário, duplicados no único cromossomo X, que no caso a gente tem, guardem aí, tá? O gene RSPO1 e WNT4 são genes pró-ovarianos. Se eles estão duplicados, o que acontece? Vai formar ovário ou ovotestes nesses indivíduos que têm apenas uma carga genética, tá bom? Outro fator também determinante na formação de estados intersexuais que envolvem pessoas hermafroditas verdadeiras, daqueles que são possíveis de identificação, além desses genes que eu falei, tem um gene que ele interage junto na formação e na codificação de proteínas, tá? A principal delas é a SF1, que regula o desenvolvimento da gônada, matura a gônada junto com esses outros genes, junto com a presença dos hormônios sexuais, tá? Que é o gene NR5A1, tá? Esse gene ele atua nesse complexo, nessa cascata de gene de liga e desliga com várias tomadinhas, tá? Eu costumo falar. E ele proporciona que indivíduo XY, esse gene ativado, ele potencializa o SOX, essa série de SOX, para agir junto com o CRY, tá? E a inativação dele faz o SOX ficar inativo e ajuda na potencialização dos genes pró-testiculares, pró-ovarianos que eu citei, tá? E daí isso causa um desequilíbrio na formação, na presença de SRY, ainda com a estimulação dos genes que são pró-ovarianos. Você produz indivíduos com ovário e testículo ou com testículo e ovotestes, tá? E o que acontece em indivíduos XX é que esse gene inativado, ele não estimula, por exemplo, a maturação de ovário de forma correta, vamos dizer assim. E daí você provoca casos de DDS, tá? E uma delas pode ser o ovário testicular, tá bom? Agora a gente está chegando na final do vídeo, que tá ficando muito comprido, gente. Quais que são os tratamentos? E daqui eu vou entrar a crítica enquanto pesquisadora de políticas públicas e de direitos humanos, né? Que eu particularmente luto por liberdade de forma geral, tá? Liberdade de corpos, liberdade de ser, outros tipos de liberdade, tá? E na casa da criança intersexo, diferente dos outros casos, a gente tem uma invasão de integridade de corpo, né? De corpo, de corporeidade, de personalidade, porque a gente fica querendo descobrir qual que será o sexo da pessoa antes que ela possa dizer alguma coisa, né? Se isso fosse possível, a gente não existia transexuais, né? Se fosse só determinante biológico. Então, se você tem já uma questão de desequilíbrio biológico aí, como você pode garantir qual que vai ser o sexo psicológico? E quais são as condutas que são feitas ainda no Brasil, que é uma crítica que eu tenho a esse livro, que é muito bom em toda essa questão biológica, é que eles induzem os tratamentos que é o que é mais fácil para essa criança, mais fácil cirurgicamente. E daí a gente tem vários casos de crianças que são operadas por um sexo e o sexo psíquico acaba sendo de outro, e isso acaba com a vida da pessoa, né? Então vamos lá. O que se faz? Quando o cariótipo é mosaico, esse aqui é eu tô lendo o que é recomendado, o que é feito no Brasil, que a gente luta contra, tá? Que daí que eu luto é pela independência desses corpos. Né? Quando o cariótipo é mosaico, ou não mosaico, mas você vai ver a funcionalidade das células de Leydig, de Sertoli, dos folículos, tá? Independente dos cariótipos. A conduta vai depender muito da idade, tá? Se a idade é adulta, só quando aparece que a pessoa não foi operada quando era criança, quando descobre na puberdade, daí você vai ver qual que é o sexo psíquico, tá? E mesmo assim a gente tem denúncias de médicos que meio forçam, mas o sexo psíquico é oposto ao genital, vamos escolher o seu genital, fica com o seu genital aí, tentam impor as questões da criança, e isso a gente tenta combater, tá? Combater porque a pessoa tem que ter liberdade sobre o seu corpo, né?
e sobre a sua fertilidade. Ela tem que estar ciente se vai ser fértil ou não vai ser fértil e se realmente ela aceita aquele tratamento ou não aceita, ok? Tá? O que acontece é que quando é pequena, a criança é pequena, e acaba cirurgiando essa criança. O que se faz quando a criança é XX ou é mosaico e o sexo de criação é feminino, se indica a retirada da gônada masculina. Tá? E como eu falei, a maior parte das gônadas masculinas elas são estéreis. Só que existe casos, eu citei casos aqui que podem ter fertilidade. Você pode tirar a possibilidade dessa criança ser fértil se o sexo psíquico dela for masculino. Tá? Só porque é XX, que não vai poder desempenhar a sua função, só porque é mosaico com XX e XY. Não, a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas. Tá? Quando o sexo de criação é masculino, se prioriza tirar, se tiver a presença de útero, mas tem pênis fora, e ela foi criada como menino, é mais fácil, tira o útero dessa criança, né? Mas assim, uma conduta que é feita, né? É feita abertamente. Tem ainda uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2003 que regulamenta isso, que não foi revista. A gente tem todas as coisas que foram revistas e essa não foi revista ainda. Até o processo transexualizador já foi revisto em 2020 e essa resolução não foi revista e permite esse tipo de tratamento e a gente fala, não, para aí, tá? Como você pode saber se o sexo psicológico dessa criança quando ela crescer não vai ser feminino? Você vai tirar o útero? Né? A possibilidade de fazer uma inseminação in vitro? Né? E se a ovotestes, a gente, como eu falei pra vocês, os casos de ovotestes, a parte ovariana ser fértil, não é raro, é comum. Então você pode estar tirando a oportunidade, tendo mesmo tendo genital externa masculina, dessa criança crescer e poder gerar uma criança. Você tá tirando, você tá infringindo um direito sexual, né? Uma liberdade sexual, tá? E daí que acontece também, retira-se muitos testículos de pessoas que têm um hermafroditismo, né, e a porção testicular da ovotestes, com a questão que de 3 a 4% desenvolvem o gonodoblastoma, que é um tumor, né, que ele começa benigno, pode malignizar. Realmente, tem essa preocupação. Se tiver câncer, tem que tirar, a gente não tá falando que não, tá? Só que assim, é apenas nessas porcentagens. E qual que é a recomendação? Tirar em todos os casos, né? Então você pode estar tirando a fertilidade de um indivíduo que quer ser pai, se for masculino. E você pode estar tirando a fertilidade de um indivíduo que está sendo criado como menina, só que você não sabe o sexo psíquico desse indivíduo, tá? Então essas são discussões que precisam ser feitas, são discussões que são de bioética, são discussões que são de direitos humanos e de liberdades sexuais, de direitos sexuais humanos, né? Pessoas intersexo, assim como pessoas transexuais, que a gente discute bastante no canal, têm direitos humanos e sexuais, não é porque você nasceu diferente que você não vai ter, né? A gente discute liberdades sexuais para todos, tá bom? E essa discussão precisa ser feita, tá? Ai, porque tem porcentagem de dar câncer? Tudo bem, né? O que a gente faz com mulheres acima de 40 anos, que a porcentagem de câncer de mama sobe a 5, 10%. Você faz operação em massa nas mulheres para tirar a glândula mamária? Não, né? O que você faz? Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, faz o quê? Exame de mama nas mulheres, tá? Ou nos homens trans, para investigar se pode ter possibilidade de ter câncer de mama. Por que que nessas crianças, nesses adolescentes que estão mantendo a gônada para saber qual que vai ser o sexo psíquico, ou se vai ser os dois, né? Porque a pessoa não pode ser os dois, ela nasceu assim, né? Não faz essa investigação para que ela possa ter essa autonomia. Daí se começar a apresentar malignidade ou possível malignidade, daí retirar. Mas por quê? Porque a gente sabe que tem uma questão de normatização de corpos. Então essa é a discussão, a gente precisa disso. Tá, a gente precisa discutir isso. Gente, desculpa o vídeo ficar muito longo, mas não tem como eu falar de hermafroditismo verdadeiro, falar da formação do hermafroditismo verdadeiro, falar de todos esses tópicos, né? Falar do caso em si, sem falar de toda essa parte. E falar dessa parte crítica, a gente precisa falar. O vídeo vai ficar grande mesmo, tá bom? Beijos. Se você ficou assistindo até agora é porque você gosta desse assunto, você quer saber sobre isso. Muito obrigada. Compartilhe esse vídeo. Curta o canal, se inscreva, me siga nas redes sociais e tamo junto. Beijão, até mais.